Que a paz esteja contigo. Eu quero conversar hoje contigo sobre um dos maiores ensinamentos de Jesus, a parábola que toca a semente de mostarda. Os discípulos estavam acostumados a questionarem o Mestre Jesus e pedir para o mesmo apontar direções em parábolas. E perguntaram ao Mestre: Mestre, Rabi, diga-me, com o que se parece, com o que se assemelha o reino dos céus? E Jesus disse: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai na terra, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Eu gosto muito de pensar da complexidade e da profundidade das palavras de Jesus. Tanto é que Jesus, as palavras desse mestre são chamadas palavras de fogo. Elas são poderosas. Não há espaço para superficialidade, para aspectos limitantes. O discurso de Mestre Jesus é profundamente transformador. Mas poucas são as pessoas que conseguem compreender esse discurso, porque o convite é muito radical. Vamos imaginar, hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, que Jesus hoje chegasse aqui na Paulista, que é a avenida mais próspera do Brasil, segundo algumas pessoas, alguns paradigmas, e ele tocasse um interfone num escritório de alguém multimilionário e dissesse assim: larga tudo e me segue. Quem iria? Tu irias se Jesus hoje chegasse para ti, aparecesse e falasse assim: larga tudo e me siga. Deixe de pescar peixes e agora passe a pescar pessoas. E o convite é muito radical, é ter tão somente uma túnica e seguir. Por isso que as pessoas falam muito de Jesus, e Gandhi, Mahatma Gandhi, uma vez perguntaram: Gandhi, o que você acha dos cristãos? E Gandhi disse: eu não conheço nenhum cristão para poder dar essa informação. Gandhi era meio durão às vezes. E não é a minha opinião, eu conheço vários: Leonardo Boff, Frei Beto, Thomas Merton, talvez você, pessoas que realmente experimentaram a sutileza de Mestre Jesus. Porque quando tu pegas uma boa tradução bíblica, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é a tradução mais próxima do real, chama Bíblia de Jerusalém, você percebe que entender as parábolas, o ensinamento, os ensinamentos de Jesus é para muito pouco. É como música clássica, tu tens que ter um ouvido preparado, um coração preparado. E se nós não temos essa disponibilidade de escutar, essa disponibilidade de sentir, é muito difícil ter esse entendimento. Muito difícil. Porque Jesus ele aponta em algumas direções, como, primeiro, a humildade. Quando ele diz assim: dá a outra face. Dá a outra face. E hoje o que se vê mais no mundo, qualquer pessoa que a mídia aponta, olha, ele ou ela são culpados, nós criticamos, nós julgamos e nós condenamos. Nós não damos a outra face. Jesus diz: o que eu vim agora trazer para ti é ame o próximo como a ti mesmo. Ama o divino. E isso é o que nós chamamos de confiança. Mas num mundo com tanta informação, com tanta intelectualidade, nós acabamos perdendo essa inocência que os discípulos tinham. Olha só, Jesus era um dia lindo o sol estava começando a aparecer no horizonte. E estavam os pescadores ali dançando redes ao mar. De repente vem esse sujeito e diz assim: olhem, parem de pescar peixes, vamos pescar pessoas agora. Se entrega, solta, se entrega para a existência. Observe essa existência aqui. Jesus diz no Pai Nosso: Avunda Bashmaya. Ele diz: força procriadora do cosmos. Olha essa terra que se autogera. E
Quem é que reconhece isso? Quem é que vai perceber a sutileza desse iluminado, a sutileza desse mestre? Mas é preciso muita confiança para perceber isso. E para perceber também que Mestre Jesus não era um revolucionário desse mundo. Ele vem falar de uma revolução interior, uma revolução do teu reino interior. Por isso que na parábola da semente de mostarda, Jesus diz: o reino dos céus é como a semente de mostarda. O que é a semente de mostarda? É algo que tu não consegues ver. Onde é que está a semente de mostarda agora? Tu não consegues observar. Ela é tão pequena. Há uma outra parábola que Jesus diz: eu vim te dar aquilo que os olhos não veem, que o paladar não absorve, que o ouvido não escuta e que o coração não sente. O que Jesus veio dar? A alma, o si mesmo, o silêncio que eu não posso ouvir, que eu não posso comer, que eu não posso ver e que eu não posso nem sentir. O silêncio que está por detrás do nosso ego, que está por detrás do nosso corpo-mente. Então a semente de mostarda, ela tem um significado que você não vê essa semente, mas quando você vive de acordo com a tua alma, com o teu si mesmo, uma vida meditativa, que é diferente de fazer meditação. Você começa fazendo meditação, ou tentando fazer, e chega uma hora que você faz. Aí você se torna uma pessoa meditativa, uma pessoa celebrativa. E aí essa pequena semente, que era a menor dentre todas as sementes, que nós nem vemos ela às vezes, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Por isso, se eu não me engano, o apóstolo Mateus, ele diz no Sermão da Montanha que os pobres serão ricos, que os últimos serão os primeiros. Porque tudo aquilo que nós vemos como riqueza aqui nesse mundo, eu tenho falado sobre isso, né? Riquezas pelo que não se tem. E Jesus falava muito sobre isso também. O que são riquezas pelo que não se tem? E talvez quando tu entendas isso, tu possas se perceber como uma das pessoas mais ricas do mundo. Riqueza pelo que não se tem. Tu não tens riqueza de drogas, de assassinatos, de injustiça, de corrupção, de violência planetária. Tu não tens riqueza de tapear os outros, de cobrar a mais do que recebestes. São riquezas que nós não valorizamos. É a riqueza da honestidade, da integridade também. E essa riqueza, quando Jesus fala da semente de mostarda, ele usa esse símbolo porque ela é tão pequena, a alma, no sentido desse mundo, é tão pouco valorizada, tanto é que é como se nós chegássemos para um cego e perguntássemos assim: o que é a luz? O cego não vai fazer a menor ideia do que é a luz, porque ele é cego, ele não tem essa percepção do que é a luz. Tu chegas para o cego e fala: com o que parece a luz? Com o que parece ama o próximo como a ti mesmo? Com o que parece dar outra face? Com o que parece não mentir, não roubar? Isso não quer dizer que eu seja um santo. A própria ideia de Jesus é esse processo de nós irmos nos melhorando. Porque a semente de mostarda, tu tens que quebrar ela. Tu tens que romper a semente de mostarda para que ela se torne uma grande árvore. E é interessante porque a semente de mostarda, que é esse pequenininho, contém potencialmente essa grande árvore. A árvore que é... Agora, quando nós falamos assim de morrer em vida, de morrer para essa vida para buscar o reino dos céus, que está dentro de ti, Avunda Bashmaya, Netkada Shimor, Teitei Malkutá. É muito, quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu, e você pega o texto mesmo em aramaico, Malkutá. Malkutá é terra. Nós temos que ver o paraíso aqui. Fazer a semente de mostarda aqui. Perguntava às vezes para Jesus: mestre, quando é que virá o reino dos céus? E ele respondia: tu esperas por aquilo que já veio há muito tempo. Olha para uma flor. Agora esse ano eu quero começar a fazer jardinagem. É uma coisa que eu já tenho adiado há muito tempo. Eu acho extraordinário. Olha para uma flor.
olha para um animal. Essa noite minha gata Nirvana dormiu grudada aqui na minha cabeça. Eu acordei e sorri, ela quase me sufocando. Olha a mãozinha de uma criança. É claro que esse reino dos céus ele é muito deturpado, às vezes até pelas religiões, pelos políticos, pela mídia, pelo marketing de compre, 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 se torne alguma coisa, se torne alguma coisa. Mas se tu estiveres disposto a morrer para tudo isso, a cortar tudo isso. Por isso que Jesus fala de subir a montanha, de ficar em silêncio, encontrar isso dentro de você. Sabe, nesse ano agora de 2019, em julho, eu vou levar um grupo lá para conhecer o Peru. E nós vamos no Withaine, que é um festival muito bonito. Mas o reino de Deus está dentro de ti. Não é lá que você vai encontrar, nem em São Tomé das Letras, nem na Índia, nem no Nepal, nem em Santiago de Compostela. Você pode viajar o mundo inteiro. Eu levo grupos para fazer viagem. Esse ano 2019 eu vou levar um grupo para a África, você pode ir comigo. Levar um grupo para o Peru em julho, a África mais para o final do ano. É uma delícia viajar, mas encontrar a si mesmo é encontrar aí dentro. Mas você precisa morrer para alguma coisa. Você precisa fertilizar-se a si mesmo. Por isso que Jesus diz, quando a semente de mostarda cai na terra, ela é fertilizada e se torna uma grande árvore. E quando nós estamos perto desse mestre, como Jesus, é muito difícil de reconhecer que ele é o mestre. Tu tens que olhar nos olhos, tu tens que se entregar também. Nós perdemos hoje essa energia da entrega. E quando vemos algum mestre, algum guru, algum professor, projetamos um monte de coisa neles. Projetamos um monte de coisa. Por isso que quem é meu aluno, mesmo quando eu ministro aulas de Reiki, eu gosto que me chame de professor de Reiki. Eu tenho pavor dessa palavra mestre, pavor, porque aí tu tens uma expectativa minha. Eu sou humano, gente como a gente. Gente como a gente. E é interessante porque quando tu tens um contato com Jesus, tu tens que reconhecer que existe algo mais ali. Ou com Buda, ou com Mahavir, ou com Madolano, ou com Macoen, guardadas as devidas proporções. Alguns são avatares, como Jesus, são mestres que já vêm com algo muito transcendente. Mas existem mestres, por exemplo, eu tenho meu mestre de Aikido, que é o Sensei Ricardo Kanashiro. Eu treino Aikido e Kenjutsu, que é a arte da espada, com ele, espada de samurai. Ali tem um mestre. Eu preciso reconhecer ali. Eu preciso reconhecer o meu tamanho perto dele. Ou quando eu fiz yoga com grandes mestres, Hermógenes, De Rose, Pedro Kupfer. Então, nós precisamos, quando Jesus fala da semente de mostarda, sermos um jardineiro de nós mesmos. Um jardineiro de nós mesmos. Regar essa semente que somos nós, cuidar dessa semente que somos nós. E estar preparado para morrer também, para matar um monte de coisa. E hoje, a cada dia que passa, se faz mais necessário que algumas coisas morram para que outras possam estar nascendo. O que precisa morrer hoje em nossa vida? Por exemplo, num certo ponto, Jesus fala de jejum. Jejum feito com o coração, não para se exibir. E o jejum é uma disciplina extraordinária. O jejum é uma purificação do corpo e da mente. Você reza melhor. Em outro momento, Jesus fala da oração. Não a oração de um mendigo. Nossa, é impressionante como nós perdemos isso. Jesus era nesse mundo. Se Jesus estivesse vivo, qual é a tua renda? Nenhuma. Tu tens CDB, tu tens um plano de aposentadoria, tu tens uma BMW, tu tens uma casa em Angra dos Reis. Não. Dentro do nosso ponto de vista, do ponto de vista social, Jesus era um mendigo. Ele seria colocado fora até do contexto social, porque ele não pagava impostos, ele não produzia nada para as pessoas desse mundo, para os parasitas que governam esse mundo, que só dão valor para quem produz alguma coisa e sustentam eles mesmos, sustentam os parasitas mundiais. Jesus nesse mundo não era um Rockefeller, não era um Eike Batista, não era um Silvio Santos, não, ele era um mendigo, mas era um rei de um outro mundo. Então os valores desse mestre são valores, a oração,
o silêncio e a oração, voltando, até perdi onde eu estava, me perdoe. A oração é quando nós nos tornamos mendigos da oração. Jesus me dá um carro, Jesus me dá um emprego. Estuda para tu ter um emprego. Tenha capacidade. Tu quer ter um automóvel, economiza para isso. Tu quer ter uma vida saudável, um final de vida saudável, guarda. Mas como pedir para esses mestres essas coisas? Pedir para São Francisco de Assis, que tirou até a própria roupa do corpo, se despiu. Falou de ti, meu pai e minha mãe, eu não quero nada. Porque a família de São Francisco só dava alguma coisa para ele se ele atendesse às expectativas do pai e da mãe. Então a semente de mostarda não é algo que você vê aqui. Se tu faz a autoração, não seja um mendigo, agradeça. Agradeça. Se tu faz o teu jejum, faz não para se exibir, faz porque vai te fazer bem, você ficar mais lúcido. Se tu dás alguma coisa pro outro, que tu faças isso de uma forma que você entenda que quem dá é que deve agradecer. O dar é certo, o reter é errado. E compreendendo isso, você vai compreender a grandeza desse mestre, que é o mestre Jesus.